Bom dia. Hoje vamos ler o Código da Aliança, que começa com os versículos 22 a 26 do capítulo 20 de Êxodos, depois o direito dos escravos no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, depois a legislação criminal, do versículo 12 ao versículo 17, depois casuística criminal, do versículo 18 ao versículo 37. Depois, leis acerca da propriedade, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 15. Leis morais e religiosas, do versículo 16, na verdade o outro terminando no versículo 16, o versículo 17 ao versículo 30. Código da Aliança. Lei acerca dos altares. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes o que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar na terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás o meu altar por degraus, para que não se descubra a tua nudez. O direito dos escravos. Estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor. E ele partirá sozinho. Porém, se o escravo disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, seu senhor o levará então diante de Deus, e o fará aproximar-se do batente, ou da ombreira da porta, e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Se desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de lhe ter sido infiel. Se a designar ao seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá nada a primeira, quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito conjugal. Se lhe recusar uma dessas 3 coisas, ela poderá partir livre gratuitamente sem pagar nada. Legislação criminal. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém, por maldade, armar ciladas para matar o seu próximo, o tirarás até mesmo o meu altar para matá-lo. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Casuística criminal. Quando em uma contenda entre 2 homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com o punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido. Se o outro se levantar e puder passear fora com seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou uma escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem, ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho ou o faz perdê-lo, o deixará ir livre em compensação de seu olho. E se lhe deitar fora um dente, o deixará ir livre em compensação do dente. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado e não se comerá sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas, e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado. Se matar um homem ou uma mulher, o seu dono também morrerá. Se, para resgatar sua vida, lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao senhor 30 ciclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma sem cobri-la, e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto, e este será seu.
Se o boi de alguém der uma chifrada no boi do outro, e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto. Mas se o boi era já acostumado a dar chifrada, seu dono, que não o vigiou, pagará boi por boi e receberá o animal morto. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Lei acerca da propriedade. Se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou foi boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo do outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda do outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens de seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá: esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar a guarda de outro, um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado, sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem de seu próximo. O proprietário aceitará esse julgamento, sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, o tratará como testemunho, e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar um membro ou morrer na ausência de seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Leis morais e religiosas. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se o prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflará, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomardes como penhor o manto do teu próximo, tu devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a única cobertura, é a que veste com que cobre sua nudez, com que dormirá ele. Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoará Deus. Não amaldiçoarás um príncipe de seu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma forma farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficará 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós o jogareis aos cães. Bom, minha interpretação. Deus precisou especificar outras leis para que houvesse um convívio sadio, digamos assim, entre os israelitas, que já haviam sido salvos ali no Egito. Veremos o restante das leis amanhã e se realmente elas foram cumpridas, seguidas pelo seu povo, né? Pelo povo escolhido por Deus.